direto da redação e o assunto é o pedido de impeachment do ministro da STF, Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado Federal, que tem repercutido entre os partidos, né, Dante? Exatamente, Adriane. Esse pedido foi apresentado na sexta-feira, né? O presidente já havia informado que ia apresentar esse pedido. Inicialmente ele falou que ia fazer isso tanto em relação ao Alexandre de Moraes quanto ao Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas apresentou esse pedido na sexta-feira somente em relação ao Alexandre de Moraes e desencadeou aí uma série de reações aí por parte tanto de políticos quanto de outros poderes. E nesse domingo, especificamente, foram 10 partidos que assinaram notas, né? Uma nota emitida por 7 partidos que são partidos de oposição, então é uma nota que não chega tanto a surpreender, né? Falando em que há uma afronta, né? Que traz um fantasma do autoritarismo, esse tipo de manifestação do presidente. E a outra nota que, sim, essa chamou um pouco mais de atenção por partir de 3 partidos que têm membros que fazem parte da base do governo, né? A gente tem o MDB, o DEM e o PSDB, que há ali nos quadros do partido membros que são diretamente ligados ao governo. A gente tem, por exemplo, o líder do governo federal no Senado, que é o senador Fernando Bezerra, que é, né, do MDB. A gente tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM, que teve ali o apoio do presidente na campanha. Então, essa manifestação foi a que chamou mais atenção e é uma manifestação assim que, em linhas gerais, ela vem na mesma tônica da outra nota, né, falando que a Constituição traz remédios necessários para esse tipo de problema, que o momento era de haver um maior diálogo entre os poderes, que era um momento de que evite esse tipo de criação de crise, né, como tá colocado na nota, né, em que então foi um domingo movimentado nesse sentido, né, e esses apoios, essas manifestações, elas vêm logo depois que o presidente do Senado, né, como a gente já falou, Rodrigo Pacheco, prometeu analisar esse pedido, porém disse que de antemão, né, numa análise superficial, inicial, não via nenhum motivo para que ele fosse de fato caminhasse, né, se ele entender, né, é a mesma forma como se dá pedidos de impeachment do presidente na Câmara dos Deputados, por exemplo, né? Você pode apresentar, a gente já noticiou aqui vários pedidos de impeachment contra o presidente apresentados. Se o presidente da Câmara dos Deputados não acata o pedido, ele fica lá parado, né? Ou então, se ele rejeita, ele não avança. Ele precisa entender que há uma fundamentação para esse pedido para que ele possa aí então tramitar, né? Então a mesma coisa funciona agora em relação a ministros do STF. O foro de análise é o Senado, então o presidente apresentou na sexta-feira, protocolou esse pedido na sexta-feira e cabe ao presidente Rodrigo Pacheco analisar. Se ele pode colocar dentro da cadeira, engavetar lá e esquecer, né, que não vai caminhar, ou apreciar e negar, né, de fato esse pedido, ou então, se mudar alguma coisa, né, se ele analisar e mudar de ideia, ele pode acatar e aí sim iniciaria o trâmite, passaria por todo aquele processo semelhante ao que a gente viu recentemente em relação a ex-presidente Dilma Rousseff. Dante, assim, em relação ao fantasma do autoritarismo, como se argumenta nesse apoio ao ministro, o Senado é o foro constitucional, legal, para que esse tipo de pedido seja protocolado, né? A gente tem visto o controle feito pelo STF em relação a outros poderes, uma CPI que está instaurada, inclusive, por uma ação de um ministro. Nós temos um tribunal eleitoral que pede a inclusão do próprio presidente dentro do inquérito que está sendo investigado e agora o presidente está devolvendo o fogo, também solicitando que o Senado faça a análise do pedido de impeachment do ministro. Então, se é guerra, se tem fogo de lá, tem fogo do outro lado também. Toma lá da cá, né? É o toma lá da cá. Agora, aqui entre nós, que o Senado vá ter coragem de, pelo menos, encaminhar algum processo contra qualquer ministro, contra os ministros que autorizam a investigação de senadores ou de deputados, só se o Brasil deixar de ser o Brasil que a gente conhece, meus amigos. Acho que parte muito, né, desse momento que a gente está vivendo, né? Então, se a gente analisar isso fora desse contexto atual, causa muita espécie, causaria muita surpresa um pedido de impeachment do ministro do STF, né? Se isso acontecesse... Até então era algo, tipo, definitivo, né? Sim. Me tornei ministro do STF, pronto, segui a vida, que está certo, está definido, não saio, só saio se eu quiser, e no máximo uma condenação por aposentadoria compulsória, algo do tipo, é uma garantia que se tinha, sim, né? E aí, do nada, um impeachment. A gente está nesse momento de muito fogo, acho que é isso que o Emanuel falou, nesse sentido de fogo cruzado mesmo, né? Como a gente tem diversos
diversas partes da nossa configuração política em franco choque, né, que é isso que a gente está vendo hoje. A gente até comentou isso na semana passada, né, que é no momento que eles ficam travando tanta briga e não há uma busca por, de fato, resolver os problemas importantes que o país vive hoje, o desemprego, a inflação e tudo que a gente está passando nesse momento. Agora, tem alguém, nesse contexto de embate entre STF, presidente, Senado, tem alguém que está muito prejudicado em relação a isso, que é o André Mendonça, né, que foi indicado pelo presidente para ocupar a vaga no STF aberta agora. O pedido, a análise, né, em relação à candidatura dele a isso, né, que precisa passar pela avaliação do Senado, não avança, justamente por conta desse problema, por ele ser alguém claramente não somente indicado pelo presidente, porque é a função do presidente indicar, mas era alguém que ocupava o posto de advogado-geral da União, foi ministro da Justiça, então tem uma ligação política também, e a indicação dele está parada no Senado, né? Tanto que nesse momento já há uma tratativa ali, uma conversa para que essa indicação mude em torno de alguém que traga um poder conciliatório maior, e esse nome seria o presidente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, Humberto Martins, que nunca escondeu que gostaria dessa vaga. Então, além do pedido de impeachment, ainda tem esse outro ingrediente nessa receita do nosso Brasil de hoje, né, que é uma possível mudança de indicação ao STF. Então a gente está muito nesse fogo cruzado mesmo, o fogo parte de diversos pontos e não causa surpresa nesse momento, né, ter esse tipo de manifestação. Curioso, Dante, é que esse indicado do presidente ocupa um cargo que outrora foi de Alexandre de Moraes, né, que já ocupou esse cargo e saiu dele, inclusive, para ir para o Supremo Tribunal Federal. No governo do Michel Temer, né, para a gente lembrar que no breve governo do Temer, depois que a Dilma saiu, o Alexandre de Moraes estava no governo e depois, quando abriu a vaga, já pulou direto lá para a cadeira do STF. Né? Assim como tantos outros que estão por conta desse vínculo, dessa ligação política e ligação direta com quem está no poder. Pode ser que com essa mudança de indicação do presidente, a gente tenha aí uma mudança desse cenário também, ou desse costume, que pode ser justamente fruto dessa instabilidade política. A gente vai ver se vai acalmar os ânimos ou não, né? Mas não é certo ainda, né? É uma possibilidade, uma discussão que está sendo feita, e se tiver alguma novidade a gente vai trazer por aqui. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.